Você já parou para pensar que seu corpo não é só seu? É isso mesmo, o seu corpo não é somente seu. A Bíblia revela uma verdade poderosa. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Não é apenas carne, osso ou sangue. Na verdade, o nosso corpo é morada divina. Deus escolheu habitar em nós e não em prédios luxuosos, mas ele resolveu habitar em corações e corpos dispostos a viver em santidade, em viver separado para ele. Quando nós entendemos isso, tudo muda. A forma como nós olhamos no espelho, a forma como nós fazemos as coisas com as mãos e o que nós deixamos entrar pelos olhos, até mesmo as decisões que tomamos com o coração, passa a ter uma perspectiva diferente. O Espírito Santo não quer apenas nos visitar, ele quer habitar em nós, ele quer permanecer em mim e você. Mas para isso, nós precisamos cuidar do templo do Espírito Santo. Como, pastor? Fugindo da imoralidade, praticando a disciplina espiritual e mantendo o corpo em equilíbrio. Afinal, como disse Paulo, fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito. Meus queridos irmãos, na lição de hoje, nós vamos descobrir juntos o que significa viver como verdadeiros templos do Espírito Santo, santos, íntegros e cheios da presença de Deus. Se você ainda não conhece o nosso canal, inscreva-se, curta o nosso vídeo, compartilhe esse estudo com os seus irmãos em Cristo Jesus para que você possa abençoar outras vidas. E claro, se você puder, inscreva-se também no nosso canal, curta, compartilhe e marque aquela pessoa que ama a escola bíblica dominical tanto quanto você. E vamos juntos para mais uma lição em nome de Jesus. AD Ministério Verdade e Vida e EBD Explicada 2.0. A EBD que transforma vidas. Meus queridos e amados irmãos, nós iremos adentrar hoje na lição de número 4. Lição de número 4, falando sobre o corpo como templo do Espírito Santo. Nós temos aqui uma lição muito importante, tendo em vista que neste trimestre a nossa ênfase está no corpo, alma e espírito. Agora nós estamos adentrando e mergulhando na parte material do homem, o corpo. E hoje, dando a ênfase neste corpo como um templo do Espírito Santo. A Bíblia Sagrada vai usar diversas figuras para se referir ao povo de Deus, como povo de Deus, como filhos, como noiva, vai se referir como templo, vai se referir então ao povo de Deus com diversas nomenclaturas, certo? E por isso, irmãos, hoje nós iremos nos ater a esta expressão, o corpo como templo do Espírito Santo. E diga-se de passagem, é surpreendente que o Deus que não habita em templos feitos por mãos humanas decidiu habitar no coração humano, no coração de um pobre ser humano. Louvado seja Deus por esta decisão tão grandiosa do nosso Deus de habitar em nós, queridos. E a gente vai aprender um pouco sobre essa temática, tá bom? O nosso texto áureo está em 1 Coríntios, capítulo 6, verso de número 19, que diz assim: Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo? Paulo, ele faz aqui uma pergunta aos irmãos em Corinto. Obviamente, ele faz esta pergunta partindo do pressuposto daquilo que o próprio Paulo já havia instruído esta igreja, tendo em vista que Paulo é o fundador da igreja em Corinto, conforme a gente vê em Atos, capítulo de número 18, e agora nós temos o próprio Paulo trazendo essa instrução à igreja. E Paulo está dizendo, olha, vocês porventura não sabem, ou porventura vocês não lembram do que eu ensinei para vocês, de que o que habita em vós é proveniente de Deus e que vocês são templos do Espírito Santo, você não pertence a você mesmo, você tem alguém que habita em você, um divino habita na sua vida. E isto é o que Paulo vai falar aqui, a gente vai aprender mais o que significa isso no decorrer aqui da nossa lição de hoje, tá bom?
Queridos, a nossa verdade prática diz assim: ter consciência de que o nosso corpo é a habitação do Espírito Santo faz toda a diferença na maneira como nós o possuímos. Verdade, sem sombra de dúvida. Quando nós temos consciência de que nosso corpo não é apenas uma matéria, não é apenas carne, sangue, osso, mas é templo do Espírito Santo, isso muda a forma de nós pensarmos, olharmos, apalparmos, cheirarmos, comermos. Isto muda por completo, porque você agora sabe, tem consciência de que seu corpo não é apenas seu, mas é também templo do Espírito Santo. Isso é muito importante que nós venhamos ter em mente, e isso muda a nossa compreensão e muda também a nossa maneira de enxergar a nós mesmos, irmãos, compreende? Então, a nossa lição de hoje vai dar uma ênfase muito importante sobre isso. E aí, a nossa leitura bíblica em classe, nós temos hoje dois textos. O primeiro texto da leitura bíblica está em 1 Coríntios, capítulo 3, verso de número 16 e verso de número 17. A segunda parte da nossa leitura está em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 15 ao verso de número 20. Nós sempre fazemos questão de ler o texto e depois comentarmos também dentro do corpo da lição, ou quando a lição deixa o texto um pouquinho de lado, a gente dá uma ênfase também no texto para que você possa entender ou linkar aí com a proposta da lição, tá bom? Então, o texto de 1 Coríntios, capítulo 3, verso 16 e verso 17, diz assim a palavra de Deus: Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Aqui nesse texto eu gostaria que você prestasse bem atenção nessa expressão usada por Paulo. Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito habita em vós? Paulo está tratando a igreja a partir do pressuposto que elas conhecem de que eles são templo do Espírito Santo. E então Paulo dá uma ênfase: olha, se vocês destruir o templo de Deus, lembrem-se, Deus também os destruirá. E o que é destruir o templo de Deus? O que será que Paulo quer dizer por destruir o templo de Deus? A gente vai ver isso na nossa lição. E ele diz que o nosso templo, o nosso corpo é templo de Deus. E, portanto, este templo é santo. E aí o nosso autor na lição faz um link aí com o que disse o pastor Antônio Gilberto, de que, fazendo uma analogia com o tabernáculo, né, que tem o pátio, o lugar santo e o lugar santíssimo. Como se o pátio é uma referência ao corpo, o lugar santo uma referência à alma e o lugar santíssimo uma referência ao espírito. E a gente vai falar um pouco disso mais nos tópicos da nossa lição, tá bom? E aí a nossa segunda parte da leitura está em 1 Coríntios, capítulo de número 6, verso de número 15. Se você possui aí a lição, abra na sua lição. Se não, abra a sua Bíblia. Que diz assim, irmãos. 1 Coríntios 6, verso 15. Não sabeis vós que sois corpos, não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e faloei membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugir da prostituição, todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo, porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. E aqui nós temos uma continuidade do que Paulo começou lá em 1 Coríntios 3,
E aqui Paulo dá uma ênfase de como nós devemos cuidar e zelar pelo nosso corpo. E o nosso autor vai finalizar exatamente trabalhando os cuidados com o corpo, que é de suma importância você estar muito atento a estas verdades que estão linkadas aqui no nosso texto, tá bom? Então, queridos, qual é o alvo, qual é o propósito da nossa lição de hoje? Nós temos 3 propósitos principais. Primeiro, levar os alunos a compreenderem que seus corpos pertencem a Deus e é a habitação do Espírito Santo. Em segundo lugar, mostrar aos irmãos ou ensinar que o corpo humano, à semelhança do tabernáculo do Antigo Testamento, é portador da presença de Deus. E, por fim, conscientizar os alunos sobre a responsabilidade de manter o corpo em santidade por meio da fuga do pecado, da prática das disciplinas espirituais e do cuidado físico. Então a gente vai trilhar por esses 3 alvos da nossa lição, com o objetivo de entender melhor a temática do nosso corpo como templo do Espírito Santo. Ok? Tranquilos? O nosso autor, ainda na introdução da nossa lição, ele diz que na lição anterior vimos como o pecado afetou o corpo humano, trazendo ao corpo morte, sofrimento, doença, mas vimos também que Cristo nos deu uma esperança, a esperança em Cristo de que nós seremos transformados, de que o nosso corpo haverá de ser transformado, a matéria corrompida, a matéria corruptível, ela ganhará uma nova dimensão na volta de Jesus. E aí a nossa lição de hoje nós vamos focar no corpo como templo do Espírito Santo, enfatizando a importância do corpo, a necessidade do cuidado com o corpo e principalmente também do cuidado no que diz respeito à santificação do corpo. E aí a gente percebe que esta lição ela é uma lição profunda no que diz respeito à temática e também vai na contramão daquilo que pregam ou pregavam os gnósticos, que não dava ênfase ao corpo, tratava o corpo como algo desprezível, algo mal. Então, a nossa lição de hoje nos mostra claramente que o corpo é importante, é obra de Deus e é templo do Espírito Santo. Então, ao contrário do que pregam os gnósticos, de que o corpo é matéria, não importa o que você faça com o corpo, afinal de contas ele é irrelevante. O que Deus quer mesmo é o coração, Deus se importa apenas com o coração, com a sua alma, com o seu espírito. Não é isso que as Escrituras ensinam. Você percebe claramente que a Bíblia dá uma ênfase muito grande no que diz respeito ao corpo. A salvação, inclusive, não é apenas da alma, nem apenas do espírito, mas a salvação também é a redenção do corpo, compreende? Então, o nosso autor começa aqui falando sobre o corpo, propriedade e habitação divina. Primeiro, nós precisamos destacar que o nosso corpo ele foi comprado e foi selado. Quando, pastor, o nosso corpo foi comprado e selado? E a gente vai entender isso aqui a partir do texto de Efésios, irmãos. Pega aí a sua Bíblia, por favor. Pega a sua Bíblia, tá certo? Veja comigo Efésios, capítulo de número 1, que vai nos ajudar a entender melhor esta questão, tá bom? Efésios, capítulo de número 1, versículo de número 13, diz assim a palavra de Deus. Nele também vocês, depois de ouvirem a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receber o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Então veja que aqui nós temos claramente o texto nos mostrando que uma vez que nós ouvimos a mensagem do Evangelho e tendo também crido neste Evangelho, nós então passamos a ser selados pelo Espírito Santo da promessa. Então, esse processo, essa mecânica da salvação é importante. Nós ouvimos a mensagem, pela graça de Deus, nós somos despertados a crer, nós cremos e aí nós somos selados com o selo do Espírito. O que é ser selado com o selo do Espírito? O selo, irmãos, ele tem alguns significados dentro do contexto do primeiro século. O selo, ele marca propriedade.
O selo, ele marca também a identidade. Então você percebe que quando a Bíblia diz que nós somos selados, está marcando que nós somos propriedades agora de Deus. O Espírito Santo em nós é a marca de que nós somos do Senhor. Inclusive Paulo vai falar lá aos Coríntios de que quem não tem o Espírito não é do Senhor, e quem tem o Espírito Santo, este é do Senhor, mostrando claramente que todo aquele que confessa Jesus como seu Senhor e Salvador, ele passa a ser habitado pelo Espírito Santo. E aí acontece o selo. Muitos interpretam o selo como se fosse o batismo no Espírito Santo com evidência em falar em línguas. Não, o selo é a habitação do Espírito Santo. É o batismo, mas é o batismo com o Espírito, né? Quando o Espírito vem sobre nós, passa a habitar em nós. Então, nós somos selados, nós somos comprados, conforme o próprio apóstolo Paulo, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, irmãos, capítulo de número 7, verso 23, onde a Bíblia Sagrada nos mostra claramente que nós fomos comprados. Olha o que vai dizer aqui 1 Coríntios, capítulo de número 7, verso de número 13. Abra aí a sua Bíblia para você conferir conosco também essa passagem das Escrituras, que diz assim a palavra de Deus. 7, versículo de número 23. Olha o que diz, irmãos. Vocês foram comprados por preço. Não se tornem escravos de homens. Então veja que o texto claramente mostra para nós que nós fomos comprados. Então, irmãos, aqui mostra que nós fomos redimidos pela morte do Senhor Jesus Cristo e que nós pertencemos agora a Jesus. Nós pertencemos ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ok? Então, irmãos, o próprio Jesus, ele vai dizer também lá em João capítulo 14, versículo 16 e 17, e eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, falando agora deste corpo comprado pelo Senhor, selado pelo Espírito Santo, de que Deus daria o outro Consolador para que fique conosco para sempre. Este é o Espírito da verdade, que habitará em vós e estará em vós. Então o Espírito Santo, ele nos sela, ele agora habita em nós. E nós somos moradas do Espírito Santo, conforme nos ensina aqui o texto da palavra de Deus. Então é importante que você tenha essa compreensão. O texto de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23, também diz que nós somos propriedades, irmãos. Propriedades divinas. Ou seja, como propriedade e habitação divina, nós temos que nos santificar e nos dedicar por inteiro agora ao Senhor. Então o Espírito Santo agora habita em nós. Ele habita na nossa vida e nós somos então o templo do Espírito Santo. Então veja, irmãos, que engana-se aqueles que dizem: ah, Jesus quer somente o coração. Não, meu irmão, Jesus quer você por completo, corpo, alma e espírito, compreende? Não é somente o coração. Jesus quer você por completo. Quem tem essa filosofia somente o coração é os ensinamentos gnósticos, que foi considerado uma heresia. E contra as heresias gnósticas, um dos principais defensores, né, Irineu de Lyon, defendeu categoricamente, e nós compreendemos que o gnosticismo, essa ideia de que Deus só quer o coração, só quer a alma, o corpo pouco importa, é irrelevante, vai na contramão dos princípios elencados nas Escrituras Sagradas, ok? Então, queridos, nós temos aqui então o primeiro subponto, comprado e selado. Agora, Paulo faz uma pergunta: não sabeis vós? Esta pergunta, ela é extremamente importante que nós venhamos conhecer, que nós venhamos também entender, porque a pergunta feita por Paulo aos Coríntios mostra que Paulo, em algum outro momento, como eu já falei, lá em Atos capítulo 18, ele esteve com a igreja durante um período de tempo bem extenso, inclusive. Paulo esteve ali com os irmãos mais ou menos ali 1 ano e meio, e neste período de tempo, Paulo, ele havia instruído a igreja. Durante 18 meses, Paulo havia instruído a igreja. E agora Paulo está questionando: vocês parecem que não ouviram o que eu falei, ou não prestaram atenção no que eu disse? Então Paulo está dando agora ênfase, fazendo essa indagação duas vezes, tanto
em 1 Coríntios capítulo 3, 16, como em 1 Coríntios 6, versículo 15, 16 e 19. Paulo faz, melhor dizendo, nessa indagação por 4 vezes. E os coríntios, irmãos, eles eram imaturos e carnais, porque eles haviam, por isso havia entre eles tanto pecados, irmãos, conforme a gente percebe, né, nas primeiras palavras de Paulo aqui aos primeiros coríntios. Apesar da igreja ser templo e morada do Espírito Santo, eles pareciam não ter isso, como não ter ciência disso. E por isso que Paulo faz essa pergunta: não sabeis vós? Como é que pode vocês, sendo o templo e morada do Espírito Santo, viver desta forma? E se você ler 1 Coríntios, irmão, você percebe claramente que era uma igreja extremamente carnal. Pense numa igreja carnal, cheia de dons espirituais, mas ao mesmo tempo viviam literalmente na carne. E aí a gente aprende uma lição importante. Não é porque alguém tem dom espiritual que ele é espiritual. Alguém pode ter dons espirituais ou manifestações de dons espirituais e ainda assim ser carnal. E isso fica muito claro na igreja aqui aos Coríntios. Quando Paulo vai dizer: porventura não sois vós ainda carnais? Não sois porventuras ainda imaturos, meninos? Então você percebe claramente, irmãos, a imaturidade da igreja aos coríntios. Paulo vai dizer que havia partidarismo entre eles. Então havia carnalidade, partidarismo. Lá havia aqueles que diziam assim: eu sou de Pedro, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. Havia divisões no meio da igreja. Então, Paulo, ele percebe isso e diz: porventura vocês não estão entendendo que vocês são templo do Espírito Santo? Havia litígio, irmãos. Um irmão colocando o outro na justiça. Já imaginou 2 crentes dentro de um tribunal de um ímpio para julgar uma causa que poderia ser resolvido dentro da comunidade? Então, Paulo diz: vocês são carnais. Lá em 1 Coríntios 5 tem um problema sério na igreja, irmãos. Havia um rapaz que estava tendo um caso com a mulher do seu pai, a sua madrasta. Olha que problema a igreja de Corinto estava enfrentando, e Paulo diz assim: vocês não sabem que vocês são templo e morada do Espírito Santo? Vocês não têm consciência disso? Mostrando exatamente da importância deles santificarem o corpo. Então, discussões que visam negar, né, a nossa santificação corpórea, na verdade, sinais de imaturidade e carnalidade, à semelhança do que vivia a igreja dos Coríntios. Inclusive, irmãos, aqueles que advogam de que Deus não está nem aí para as vestes, não, irmãos, olhem, não sejamos legalistas. Deus não disse se tem que ser roupa X ou roupa Y. A gente não tem isso na Bíblia. A Bíblia não fala sobre qual tipo de roupa, no sentido se é calça, se é short, não é? Se é saia. A Bíblia não advoga sobre isso. Mas, claramente, a Bíblia recomenda, ordena, melhor dizendo, que as mulheres se vistam de forma sensatas, modestas e com pudor. Da mesma forma os homens, queridos. É preciso nos vestirmos assim. Então, essa ideia de que Deus não está nem aí para o que eu visto, não está nem aí para a forma como eu ando, não, irmão, está sim. A sua veste diz muito sobre você. A maneira como você anda diz muito sobre a sua vida. Hoje está virando uma verdadeira libertinagem. A gente percebe hoje, independente da denominação, irmãos, um verdadeiro desfile de moda em algumas congregações e detalhe, desfile de moda nudismo puro. Infelizmente é o que nós temos presenciado hoje. O mundo vive já o nudismo. Agora isto penetrando dentro da igreja, irmãos, dentro da comunidade, eu particularmente confesso para os irmãos que eu já fui pregar em congregação que a gente fica de cabeça baixa com vergonha de olhar para as pessoas. Com vergonha de olhar por causa da falta de pudor, da falta de modéstia, da falta de bom senso na hora de se vestir. Então, queridos, é importante você entender que a santificação também exige mudança no nosso vestuário, ok? Ah, pastor, é pecado usar calça. Não estou falando que é pecado usar calça. Dependendo da calça, não. Dependendo da saia, também não. E dependendo da saia é pecado. Dependendo da calça, também é pecado. Entende? Então é importante que você entenda essa verdade, né, relativa também ao vestuário. Então, depois do pecado de Adão, inclusive, a gente percebe que Adão peca e vai se vestir de folha.
e Deus cuidadosamente os veste de pele de animal. Quem sabe apontando para as folhas, era uma forma de se vestir, mas que não o cobria de forma completa, ou não cobria de forma satisfatória. Então Deus pega a pele de um animal, veste Adão e Eva exatamente para que eles possam estarem cobertos de forma decente. E olha que quando Deus fez a roupa para Eva e Adão, só tinha eles, irmãos. Só tinha eles. Quem ia olhar para Eva? O boi? Quem ia olhar para Eva? O passarinho? Só tinha Adão e Eva. Mas mesmo assim, Deus fez roupas para eles, ok? Veja a importância de estar vestido, de estar com pudor, com modéstia, decentemente. Ok, queridos? Então, o padrão moral, segundo Deus, ele, claro, é mais elevado do que o nosso padrão. Geralmente as pessoas se acomodam com relação a isso, mas Deus, ele se importa com a maneira como nós nos vestimos, ok? E aí nós temos ainda a propriedade e o domínio. Nosso autor, ele vai falar ainda sobre a propriedade e o domínio. O detentor da propriedade deve ter também domínio. Ou seja, se nós pertencemos ao Espírito Santo, obviamente que o Espírito Santo deve ter domínio sobre nós. Se nós somos templo dele, ele é quem organiza o templo. Ou seja, é preciso nós cedermos à influência e ao agir do Espírito Santo em nós. Se pertencemos ao Espírito, devemos viver sob o domínio do Espírito. Como enfatiza Paulo, nosso corpo é para o Senhor, lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 13. E em Efésios 5, versículo 1, 2, versículo 1 ao 6, Paulo vai dar uma ênfase de que o nosso corpo não é para a impureza. E nós somos lembrados também de que nós somos membros de Cristo, lá em 1 Coríntios capítulo 6. E nós somos templo do Deus vivo. Por isso, irmãos, o pecado contra o corpo ofende a santidade de Deus e produz terríveis sofrimento. Então, o pecado contra o corpo é também uma ofensa à santidade de Deus, à pessoa de Deus. Então, aqui está a importância do zelo e do cuidado com o nosso corpo, porque ele é agora propriedade divina e quem tem essa propriedade tem domínio e controle. Então, o Espírito Santo deve guiar a nossa vida. Já não andamos mais conforme nós queremos, mas sim conforme o Espírito Santo quer que nós venhamos andar diante dele. Compreende, queridos? Então, queridos, a sinopse do nosso ponto 1 diz assim: o corpo do crente pertence a Deus e deve ser santificado como templo onde o Espírito Santo habita. Meu corpo, seu corpo, pertence a Deus. E por isso deve ser santificado como o ambiente onde habita o divino, onde habita Deus. Amém, queridos? E aí a gente pode já avançar para nosso segundo ponto. Alguma pergunta, alguma dúvida até aqui? Tá tranquilo? Podemos avançar? Então vamos juntos para o nosso segundo ponto, falando sobre o corpo como tabernáculo. Queridos irmãos, aqui o nosso autor ele faz um paralelo com o templo. Lembre-se de que o templo ele era dividido em três partes. Havia o pátio do templo, havia o lugar santo e havia o lugar santíssimo, o santo dos santos. Esses três compartimentos, nosso autor ele vai então fazer aqui uso de uma metáfora, vai fazer aqui também uso da tricotomia do templo, falando da tricotomia do corpo, do ser humano, corpo, alma e espírito. O pátio simboliza o corpo, o lugar santo simboliza a alma e o lugar santíssimo simboliza o espírito, que é o espaço interno. Então, aqui o nosso autor faz essa comparação para que a gente possa entender essa composição do templo em três partes e falando também do nosso corpo como composição, né, em três partes, onde carrega e habita a presença de Deus. E aí nós temos o nosso autor dando ênfase de que o corpo como tabernáculo, primeiro, ele é portador da presença. Lá no Santo dos Santos fica a Arca da Aliança, onde está a lei, onde está também o maná, e estar também a vara de Arão, né, que floresceu. E aí nós temos
ali dentro da arca, na arca nós temos ali um querubim de um lado e um querubim do outro, e aquela arca é símbolo da presença de Deus. Então, o sacerdote, uma vez por ano, ia até o Santo dos Santos para oferecer sacrifício ao Senhor, e então ali nós temos a parte interna do homem, o ponto de contato com Deus. E aí, fazendo essa comparação aqui do nosso autor, para solidificar o nosso entendimento do corpo como portador da presença de Deus, onde o próprio Deus disse que não habitaria em santuário feito por mãos humanas, mas você vê nitidamente no Novo Testamento que Jesus diz que o Espírito Santo habitaria em nós e estaria em nós. E aí nós temos o nosso corpo como templo e morada do Espírito Santo, onde o corpo é o pátio, a alma é o lugar santo e o Espírito o lugar santíssimo, e portanto nós somos portadores da presença de Deus. Meus irmãos, que privilégio, irmãos, que privilégio. É nós sermos esse portador da presença divina. É nós carregarmos conosco a presença divina. Quando a gente entende isso, a nossa perspectiva de mundo, a nossa perspectiva como igreja muda, queridos. Você não é apenas um corpo, cujo corpo habita uma alma e tem um espírito. Não, você é templo e morada do Espírito Santo. Você é tabernáculo de Deus. O teu espírito é o santo dos santos, é aonde a presença de Deus entra em contato com você. Por isso que aquele que está em Cristo agora é governado por Deus em seu espírito, que governa a sua alma, que governa o seu corpo. As nossas ações, as nossas atitudes estão agora debaixo da direção divina, queridos. Compreende? E aí o nosso autor complementa ainda, falando sobre o tabernáculo e a tricotomia. Ele diz assim: quando o tabernáculo foi levantado, a glória do Senhor encheu completamente o templo, né? Ou encheu completamente o tabernáculo. E aí a gente percebe que é um paralelo excelente para com Atos 2, quando o Espírito Santo encheu toda a igreja e foram vistas línguas repartidas como que de fogo. E nós vemos ali um mover do Espírito Santo, aquilo que nós chamamos de Pentecostes. Então, queridos, nós temos um Pentecostes em nosso coração. Nós temos o fogo do Espírito no nosso coração. Nós temos o mover do Espírito Santo em nós e agindo através de nós. Então, que possamos compreender esta verdade tão importante que mostra a nossa experiência pentecostal. Nós cremos na continuidade dos dons, nós cremos no mover do Espírito Santo, nós cremos no poder do Espírito Santo, que ainda hoje ele habita no crente, o reveste de poder, dar a ele dons espirituais, passa então a ser templo e também um instrumento nas mãos de Deus para a pregação do Evangelho. Queridos, e ainda ele fala sobre um tabernáculo guiado. Interessante que o tabernáculo ele tinha sobre si o repousar da nuvem durante a noite e o repousar também da nuvem durante o dia e de uma coluna de fogo durante a noite, que estava ali junto com o tabernáculo, junto com o povo de Israel. E esse tabernáculo, ele se movia de acordo com o mover da nuvem ou da coluna de fogo, mostrando claramente que o tabernáculo, que o povo de Israel era guiado, ele andava na direção do próprio Deus, que guiava para onde deveria ir o povo. Hoje, trazendo isso para nós, o crente é alguém guiado pelo Espírito Santo. Paulo mesmo vai dizer em Gálatas capítulo 5, versículo 17 em diante, Paulo fala que se nós formos guiados pelo Espírito Santo, não cumpriremos as concupiscências da carne, os desejos da carne. Então veja que agora nós somos guiados por esse Espírito. Nós estamos na direção dada pelo Espírito Santo. E aí, claro, queridos, precisamos ser sensíveis ao Espírito Santo que nos livra de decisões e movimentos errados em nosso viver diário. A maioria das nossas decisões erradas é resultado de abandonarmos a direção dada pelo Espírito Santo de Deus. A maioria das nossas decisões é resultado de nós negligenciarmos a voz do Espírito Santo nos dando a devida direção. Quantas vezes você e eu também errei porque seguir o meu coração e não a direção do Espírito Santo de Deus. Mas quando nós seguimos, irmãos, a direção do Espírito Santo, é tudo diferente para a glória de Deus. Nós temos um novo rumo, uma nova direção, e aí a gente passa a viver debaixo da sua graça,
de noite e de dia, direcionado pelo Espírito Santo do Senhor. Amém, queridos? E aí nós temos a sinopse do nosso ponto 2, que diz assim como o tabernáculo abrigava a presença de Deus, o corpo do crente é a habitação viva e guiada pelo Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Tá tranquilo? Podemos avançar? Vamos então para mais um ponto aqui, e já indo para o término da nossa lição. E aí o nosso autor trabalha sobre o cuidado do templo do Espírito, ou seja, o cuidado com o nosso corpo. Meus irmãos, cuidar do nosso corpo é extremamente importante, tendo em vista nosso corpo ser templo e morada do Espírito Santo. E aí o nosso autor, ele vai pontuar aqui, entre muitas outras coisas que poderia ser dito, ele vai pontuar aqui a continuidade do nosso texto lá de 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18, e ele vai dizer que um dos cuidados que nós devemos ter com o corpo é fugir da prostituição. Fugir aqui é fugir da o termo prostituição no grego, o termo é porneia. Então, fugir da porneia, fugir da imoralidade sexual. Queridos, a palavra fugir aqui, que nos aponta para um tempo presente, o verbo presente, ativo, que mostra uma ação contínua. É um fugir diário, todo dia, meu irmão, fuja. Fuja da imoralidade sexual. Fuja das paixões da mocidade. Fuja de você mesmo, do egoísmo. Fuja do orgulho. Fuja, irmãos, de tudo aquilo que pode atrapalhar a tua trajetória com Cristo. Então, o termo porneia aqui, que é traduzido em algumas versões por prostituição, por impureza, em outras por imoralidade sexual, no sentido geral, significa toda prática sexual fora do casamento, ou seja, toda prática sexual que não estar alinhada com a vontade de Deus. Então, toda prática sexual que não estar restrita ao ambiente do casamento, irmãos, é uma imoralidade sexual. Se alguém vive uma vida sexual ativa, mas não é casado, não é com o seu cônjuge, não é com a pessoa que ele escolheu para viver a vida, irmãos, está cometendo a prostituição, está cometendo aí a imoralidade sexual. Para o mundo secular, prostituição tem a ver com a venda do corpo por sexo, né? Assim, a venda do corpo ao sexo. Mas quando a gente olha para a Bíblia, prostituição tem a ver com o sexo fora do casamento. Então, toda forma de sexo fora do casamento, prostituição. E aí nós temos o nosso autor, ele usando aqui a palavra, o verbo fugir, que está na voz ativa, que fugir é de ou para longe, que apontam a necessidade de ações concretas que nos ponham a salvo dos terríveis malefícios da impureza. Como o verbo está na voz ativa, isso significa dizer que nós devemos fugir continuamente. É como se Paulo dissesse assim: continuem fugindo da prostituição, continuem fugindo da imoralidade. É um fugir constante desta prática que mancha, que prejudica o nosso corpo como templo e morada do Espírito Santo. Então, irmãos, o cuidado com o corpo começa com o cuidado também dos nossos olhos. Cuidado com os seus olhos. A Bíblia fala que os nossos olhos, irmãos, ele é aquilo que ilumina a nossa alma, é o ponto, é a porta de entrada para a nossa alma. Então, irmãos, cuidado com os seus olhos. Muito cuidado com aquilo que você coloca diante dos seus olhos. Um filme que você assiste, uma revista que você vê, um canal no YouTube que você acompanha, uma pessoa no Instagram que você acompanha. Cuidado com os seus olhos. Tenha muito cuidado, porque é através dos seus olhos, a janela da alma, que vai entrar para dentro de você coisas limpas ou coisas impuras. Então, cuidado com o corpo começa com cuidado com os olhos. Muito cuidado. Davi pecou quando, da sua varanda, ele começou a olhar uma mulher que se banhava. Prejudicou-se completamente. Eva, Adão pecaram porque olharam para o fruto e desejaram comer. Acã pecou porque olhou com os seus olhos, se agradou daquela capa e guardou para si. Então, irmãos, muito cuidado com os seus olhos. Faça um voto como fez Jó, lá em Jó 31, versículo 1. Eu fiz um voto ao Senhor de não colocar os meus olhos sobre uma virgem.
Faça feito o Salmo de número 103, versículo 3, se não falha a memória, quando o salmista diz: não porei nada impuro diante dos meus olhos. Vigie com os seus olhos. Muito cuidado, porque aquilo que está diante dos seus olhos pode influenciar grandemente o seu coração. Então, queridos, além dos nefastos efeitos espirituais, né, os pecados sexuais produzem graves consequências físicas e mentais. A pornografia, por exemplo, tem se tornado um vício altamente destrutivo. O alerta divino é o imperativo radical: fugir. Então veja, o nosso autor diz que a pornografia tem se tornado um vício altamente destrutivo. Irmãos, pesquisas revelam que a pornografia é considerada por muitos especialistas, por pesquisas, com efeitos viciantes semelhantes ao de drogas como cocaína, drogas lícitas e ilícitas. Já imaginou, irmãos? A gravidade do que é você estar preso a um vício como este, porque afeta áreas do seu cérebro da mesma forma que afeta uma droga perigosa como cocaína e como outras drogas que afetam também o corpo humano. Então, queridos, a prostituição, irmãos, ela afeta o nosso corpo de uma forma tão grande porque ela estimula o nosso sistema de recompensa cerebral, ou seja, a dopamina do nosso corpo, que é a química do nosso corpo que nos dá prazer. Isso vai ser alterado a partir do momento que você tem um vício, seja ele em qualquer área, em especial numa droga ou até mesmo no vício da própria pornografia. Então, irmãos, olha que perigo. E aí a nossa alerta bíblico é fugir da prostituição. E aí nós temos o nosso segundo subponto que fala sobre disciplinas espirituais. Quais são as disciplinas espirituais, queridos? Romanos capítulo 12, versículo 1, diz que nós devemos apresentar a Deus o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Como disciplinas espirituais, nós temos que o crente não pode jamais abandonar a oração, é a primeira disciplina espiritual do cristão. Ore todos os dias. Ore sem cessar, como ensinou o apóstolo Paulo. Uma outra disciplina espiritual, irmãos, é a leitura da palavra. Leia a Bíblia. Uma outra disciplina espiritual importante é a adoração. Adore. Uma outra disciplina espiritual é a vida em comunhão com seus irmãos. Então, queridos, são disciplinas que nós não podemos jamais abandonar. Com a oração também temos aí o jejum. Então, são disciplinas importantes para a nossa vida espiritual. O grande fracasso hoje da igreja de Erna é exatamente porque abandonaram a oração. Os cultos de oração são esquecidos, desprezados. A leitura da palavra hoje, poucos são os crentes que leem a Bíblia. Irmãos, eu estava agora há pouco num culto e vi irmãos chegarem no culto sem Bíblia. Ou seja, nem para o culto o irmão não traz Bíblia. Agora imagina como é o contato dele com a Bíblia em casa. Antigamente a gente dizia assim, tem crente, só pega a Bíblia na hora de ir para o culto. E agora? Nem na hora de ir para o culto. Veja que situação nós estamos. Não se pega a Bíblia, muitos não pegam a Bíblia nem para ir para o culto. Então perceba como nós temos uma deficiência muito grande na pesquisa, na meditação, no mergulhar das Escrituras. Consequentemente, por não amar as Escrituras, não participam de culto de escola dominical, não participam de cultos de doutrina. Há congregações que, infelizmente, sequer têm culto de ensino. Por quê? Há um desprezo pelo culto de ensino. Então, queridos, olha a importância de nós despertarmos para isso. Eu me lembro que uma determinada irmã fez uma visita a uma outra congregação e disse, pastor, na congregação que eu fui, eu sinto que falta assim o ensino, a instrução. A gente participa do culto lá, a gente sente, chora, se emociona, mas não tem assim ensino. A gente não sai de lá instruído. Então, irmãos, olha que problema nós estamos enfrentando hoje. Então, essas disciplinas espirituais é importante. Jejum, oração, adoração, você está em comunhão com seus irmãos, a leitura da palavra de Deus. Vivemos hoje um período de analfabetismo espiritual muito grande, irmãos, muito grande. Pessoas que conhecem mais do time de futebol, da novela, do que da própria Bíblia. Compreende? E aí nós temos o nosso último subponto, para nós encerrarmos, que é a disciplinas corporais. Quais são as disciplinas corporais que o nosso autor ele elenca aqui? Irmãos,
Aqui ele vai dar ênfase ao cuidado do nosso corpo físico. E aí o nosso autor fala sobre os cuidados tanto em quantidade como em qualidade da nossa alimentação. O quanto a gente come é preciso pensar também. A qualidade do que nós comemos também. Tem pessoas que comem muito, é um problema para a sua saúde. E tem pessoas que comem pouco ou muito, mas não se preocupam com a qualidade do que comem. É outro problema para a saúde. Então, irmãos, repense o que você come, a quantidade do que você come, a qualidade do alimento que você está ingerindo. E aí a gente, né, o nosso autor faz questão de frisar isso, às vezes de tom jocoso, né? A gente diz que o crente não come nem bebe, mas ou melhor, o crente não bebe nem fuma, mas come que é uma benção, não é assim? É, o crente come que é uma benção. Uma vez eu estava esperando um exame da minha esposa, e aí me deparei na porta da clínica lá com um rapaz que fazia Uber, e este rapaz estava fazendo Uber de entrega de materiais de exame. E ele conversando disse assim, olha irmão, eu prefiro entregar matéria de exame do que carregar pessoas porque, principalmente no domingo, irmão, domingo, que os crentes estão tudo indo para a igreja, e os crentes são tudo fortinho, aí de moto ali, é difícil. Já imaginou? E aí ele estava, na verdade, fazendo aí uma crítica, ou até se referindo aos irmãos como mais cheinhos, né assim? Mais cheinhos, como a gente diz, como a gente chama. Então, irmãos, olha o cuidado que você precisa ter com a sua alimentação, com aquilo que você ingere, ok? E aí, claro, um outro cuidado com o corpo é você fazer exercício físico, irmãos. Eu fico até admirado e louvando a Deus por essa visão do pastor Silas Queiroz em colocar aqui exercício físico, porque outrora, para muitos crentes, exercício físico é isso, é aquilo, é do demônio e uma série de outras coisas. E resultado, a gente tem aí um monte de crentes com 30, 40 anos que não conseguem mais fazer um evangelismo numa ladeira porque não consegue subir a ladeira. Porque as pernas não aguentam, porque o corpo não suporta, porque não teve esse cuidado com o corpo. Então, irmãos, exercícios físicos, vá a uma academia, faça uma caminhada, participe de uma maratona, se envolva com um exercício físico. Outra forma de cuidar do corpo, descanso, irmãos. Tem gente que não dorme. Ou dorme demais ou não dorme. É preciso ter um equilíbrio. Descansar é importante. Descansar não é luxo, descansar é parte da nossa atividade para recuperar energia, para melhor desempenhá-las, compreende? E também nosso autor fala sobre o cuidado de nós irmos ao médico, principalmente os homens, que só vai para o médico quando está nas últimas. É importante que você vá regularmente ao médico, se consulte, veja como está seu estado de saúde, faça acompanhamento, amém? Preventivo, cuidando da sua saúde. Amém, meus irmãos? E aí temos a sinopse do nosso último ponto. Cuidar do corpo com santidade, disciplina espiritual e equilíbrio físico é essencial para honrar a presença do Espírito Santo em nós. Você sabia disso? Que para cuidar cuidar do seu corpo é cuidar da casa que habita o Espírito Santo. Então, o cuidado com o corpo tem tudo a ver com o mundo espiritual, com cuidar da casa que é a habitação do Espírito Santo de Deus. Amém, meus queridos irmãos? E aí uma frase final aqui para nós encerrarmos. Quem entende que é templo do Espírito Santo não vive de qualquer jeito, vive como morada da glória de Deus. Amém, queridos? Meus queridos e amados irmãos, chegamos ao finalzinho de mais uma aula aqui do seu canal EBD Explicada 2.0. Que Deus continue abençoando sua vida. Muito obrigado por ter acompanhado esta aula até aqui. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Uma excelente aula para você, em nome de Jesus.